Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa O Jardim da Igreja. Obrigado por nos acompanhar, por nos permitir entrarem em sua casa para seguirem este programa através da Canção Nova, da televisão, da rádio ou da internet. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, onde exerço a missão de Vigário-Geral e de coordenador do Serviço de Animação Vocacional. Com este programa Jardim da Igreja, procuramos levar até si e a todos aqueles que nos seguem através destes meios de comunicação o conhecimento dos inúmeros carismas que existem na Igreja. Carismas que constituem como que canteiros de um único jardim, que é a mesma Igreja, e que enchem de beleza, enchem de cores, enchem de dinamismo, enchem de novidade, muitas vezes, a missão e a vida da própria Igreja, para que ela possa levar por diante a boa nova de que é portadora para os homens de todos os tempos. E também hoje iremos conhecer um novo carisma e uma nova congregação religiosa. Hoje iremos conhecer mais de perto as Irmãzinhas da Assunção. Vamos tentar saber como nasceram, quem lhes deu origem, quais são as suas características, qual é o seu carisma, qual é a sua espiritualidade, qual é o seu trabalho, o seu modo de viver e de agir na Igreja e, portanto, qual é o seu contributo que dá para a vida e para a missão da Igreja. Para nos dar a conhecerem todos e para nos desvendar todos estes segredos, temos connosco uma convidada, a irmã Maria Luísa. Irmã, obrigado por ter aceite estar connosco neste programa. Obrigado também à sua congregação e à sua comunidade por nos abrir as portas e nos permite que a gente desvende um bocadinho dos vossos segredos. Bem-vinda, então. Obrigada. E então começava por lhe perguntar, irmã Maria Luísa, quem é, de onde vem, para conhecermos um pouco com quem estamos a falar. Pronto, eu saúdo todos os telespectadores e agradeço a possibilidade e a oportunidade de poder estar aqui, de dar a conhecer algo que me apaixonou e que me apaixona. Portanto, sou a irmã Maria Luísa, sou natural de Sinfãs do Douro, nasci numa família de 10 filhos. Neste momento estou em Vila Nova de Gaia, na paróquia de Vilar de Andorinho, muito próximo do Hospital Santo Silva, onde trabalho. E depois já iremos saber um pouquinho mais, nomeadamente da história da sua vocação. E agora convidava-o a si, que está aí em casa, e também nós iremos seguir a peça que a equipa da Canção Nova preparou e onde nos faz, digamos, um retrato daquilo que é essencial desta congregação religiosa das Irmãzinhas da Assunção. Vamos então prestar atenção a este trabalho. A Congregação das Irmãzinhas da Assunção foi fundada em Paris, França, em 1865, pelo padre Etienne Pernet, religioso da Congregação dos Agostinhos da Assunção, e por Antoinette Fage. É de direito pontifício desde 1896 e segue a regra de Santo Agostinho, tendo um só coração e uma só alma voltados para Deus. Teve início no século XIX, em plena Revolução Industrial, época de grande imigração do meio rural para as periferias urbanas à procura de melhores condições de vida, o que dá origem a uma grande aglomeração de pessoas a viverem em condições de miséria. Etienne Pernet, além de outras atividades, era professor do colégio da sua congregação e ao mesmo tempo ocupava-se de um patronato de crianças vindas do meio pobre e operário. Perante as carências destas crianças e as faltas frequentes à escola, vai visitar as suas famílias. Aí apercebe-se da situação dramática em que vivem, particularmente no momento da doença da mãe. Lares destruídos, condições desumanas, sem qualquer apoio social, postas à margem da sociedade e da Igreja.
Isto inquieta-o e leva-o a interrogar-se: que fazer para reconstruir a família, tornar a Igreja presentes nestes lares? Passou assim alguns anos refletindo e rezando. Um dia, anteviu uma religiosa a cuidar de uma família em que a mãe estava doente. Essa religiosa seria a humilde serva de todos, totalmente desinteressada, que fosse a esses lares cuidar gratuitamente da família operária e pobre no momento da doença da mãe, e ser aí testemunha do amor de Deus, através de gestos simples e concretos. A sua ação em casa dos doentes, ela a viveria nestas 3 dimensões: ajudar, respeitar e amar. Depois de tanta procura, chegou para Etienne Pernet um momento de luz. No seu ministério sacerdotal, Deus pôs no seu caminho Antoinette Fage, mulher de saúde frágil com grande espírito de fé, de entrega a Deus e aos pobres. Ele pressente ser ela a pessoa indicada para dar início à sua obra e convida-a a colaborar com ele na realização do seu projeto. Ela tem algumas dúvidas, questiona-o e aceita o desafio. Com ele funda a Congregação das Irmãzinhas da Assunção. Etienne Pernet não quis uma obra assistencialista, mas uma obra que ajudasse a pessoa a crescer na sua dimensão humana e espiritual e a descobrir a sua dignidade de filhos de Deus, refazer um povo para Deus. A originalidade do carisma neste contexto histórico foi audacioso e mesmo escandaloso. Ir uma religiosa sozinha trabalhar à casa dos operários pobres era visto com desconfiança. O valor da sua ação como resposta a esta realidade problemática depressa se propagou. A maneira de nos aproximar e estar no seio da família com esta dimensão, que vossos atos falem Jesus Cristo, não só foi aceita, mas reconhecida e em poucos anos se estende por toda a França e por diversos países. Na morte do fundador, em 1899, já havia 319 irmãs, 30 comunidades implantadas em 4 países: França, Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda. Hoje estas irmãs estão em 21 países. Com o objetivo de dar continuidade à ação iniciada pela presença das irmãs na família, criaram-se as Fraternidades de Nossa Senhora da Assunção, agrupando as famílias, dando-lhes formação humana e cristã para viver segundo a sua fé. Ao longo da história, a sua missão vai se atualizando à realidade de cada época e contexto onde vivem. Hoje, a realidade do mundo exige respostas diversificadas, como o catequese do primeiro anúncio, pastoral da saúde, educação para a saúde, trabalho com crianças em dificuldade, imigrantes, promoção da mulher, onde a sua dignidade é ameaçada. O trabalho pela justiça e paz e pela integridade da criação fazem parte integrante do seu carisma. Tem uma missão de fronteira. Vivem em pequenas comunidades inseridas nas periferias da cidade. A interculturalidade é uma realidade frequente das suas comunidades. Este ano, em junho, dão início à celebração dos 150 anos da fundação da Congregação. Que o teu reino venha, seguir a Cristo, servo e Salvador. Nestas 3 dimensões, amor a Cristo, amor a Maria, amor à Igreja, a Eucaristia é o centro da sua vida, a união entre a sua missão e a vida fraterna. O fundador quis mulheres religiosas apóstolas com preparação humana e espiritual, alimentada pela Sagrada Escritura e com uma vida de oração e contemplação intensa, levando a oração à vida e a vida à oração. Alma de carmelita e coração de missionária.
Então, irmã Maria Luísa, através desta peça já conhecemos um pouquinho como nasceram as irmãzinhas da Assunção. Sabemos que nasceram a partir do padre Etienne Pernet e Antoinette Fage. Quem foram e como viveram estas pessoas? O padre Esteban Pernet, portanto, era do sul de Paris, de uma família operária, onde aos 9 anos entrou no seminário, depois perdeu o pai, mas a sua mãe continuou a deixá-lo ir para o seminário. No entanto, já estava quase a ser padre e interrogava-se e voltou para casa. Depois de muita procura, acabou por realizar esse ideal e ser sacerdote, e entrou como assuncionista, portanto, uma comunidade religiosa dos Agostinhos da Assunção. Continuou, portanto, ele era professor e estava num colégio, mas também tinha um orfanato. E nesse orfanato ele começou a descobrir os meninos que tinham dificuldade, que não iam à escola, e começou a interrogar-se na vida dele. Entretanto, foi para Paris e aí continua essa busca nessa linha de encontrar o que fazer para dar resposta a essa dificuldade que ele tinha encontrado dentro da família. Depois de uma grande busca, encontrou uma mulher, Antoinette Fage, que também era órfã, de pai e mãe, e que também trabalhava num orfanato. E um dia, no seu trabalho de confessionário, fez-lhe a proposta de se ela queria com ele fundar alguma coisa para poder dar resposta a essa família. Porque ele, quando encontrou essa realidade, pensava, aqui só uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Tem que ser uma mulher consagrada totalmente a Deus para poder dar resposta, entrar na família e dar resposta. Portanto, tanto um como o outro, portanto, tiveram a experiência do sofrimento, apaixonaram-se por Jesus Cristo, já estavam apaixonados por Ele, e ao mesmo tempo viviam essa dificuldade, tanto que a fundadora dizia, a Madre Maria de Jesus, Antoinette Fage, dizia, dói-me a dor dos outros. E, portanto, foi por isso que depois juntos fundaram a congregação, mais Sim. tarde. Então, e depois já iremos à congregação, a partir exatamente desses factos, e como é que se desenvolveu a vida deles, digamos assim, naturalmente tendo por trás a congregação, mas o essencial dos factos da vida deles depois. Depois acabaram por, portanto, quer um, quer outro, ele estava em Paris, era confessionário, entretanto vieram ter com ele jovens, pedir-lhe trabalho. E ele disse-lhe, sim, eu arranjo-vos trabalho, jovens enfermeiras, arranjo-vos trabalho se vocês se comprometerem, se vocês me disserem que se aparecer pessoas que não possam pagar, vocês não as deixam de tratar. Aqueles que puderem pagar, pagam. Aqueles que não puderem, vocês tratam-nos na mesma. Portanto, entretanto, esse grupo juntou-se. E ele continuava à busca dele. O que fazer? Entretanto, ela, portanto, a Madre Maria de Jesus, que estava no orfanato com meninas, como trabalhadora, foi para... As senhoras começaram a ver que ela era boa demais para as meninas e começou a ter inveja dela. Então elas pensavam já mandá-la embora. Entretanto, ela no confessionário, portanto, manifestou esse desejo ao sacerdote, que estava a ter dificuldades onde estava, e o sacerdote viu que aí havia algo que ela tinha a ver alguma coisa na vida dele. E foi a encaminhando, foi ajudando a encaminhar-se até que chegou um determinado momento que lhe propôs mesmo, que tinha um projeto para realizar e que ela seria essa pessoa, se ela aceitasse, embora ela no princípio não aceitou, disse que não poderia aceitar, que não tinha capacidade para algo tão grande,
Entretanto, ele já tinha outro grupinho de juntas, portanto, já tinha um grupinho dessas enfermeiras, mas sentia que elas não poderiam dar que não podiam dar corpo sozinhas, tinha que haver alguém que ajudasse a dar corpo a isso. Precisavam de uma abelha mestra, podemos Isso dizer mesmo. assim. Isso mesmo. Entretanto, ele fez-lhe a proposta, ela entrou numa comunidade religiosa, fazer uma preparação, entretanto, deu-se início à obra. Quer dizer, toda a caminhada de um e do outro foi uma busca de muitos anos, ele foi uma busca de 14 anos, depois, até que um dia teve a intuição na Eucaristia, e foi quando ele intuiu mesmo e disse: aqui só mulheres. Portanto, foi na Eucaristia que sentiu como a luz. Por isso há um quadro que eu penso que vimos na peça, onde está ele a celebrar a Eucaristia, onde ele vê... onde tem essa visão, onde tem essa intuição que realmente será uma mulher, mas não uma mulher qualquer, uma mulher consagrada a Deus. Sim. E depois, em que ano é que eles morreram, um e outro? Portanto, ele morreu em 99. 1899. 1899. E ela morreu antes. Ela morreu antes, 1980. 1880 e... Pronto, já não me recordo bem em detalhe. É, Então, mas como ela é que se morreu. desenvolveu depois, a partir destes princípios que a irmã já focou, como é que se foi desenvolvendo aquilo que depois foi dar a Congregação das Irmãzinhas da Assunção? Como é que começaram a fazer? Qual o seu estilo de trabalho? A partir daquela intuição inicial, daquele estar chocado com as situações familiares que encontrava, como é que se desenvolveu então as origens da congregação? Portanto, elas reuniram-se, começou nessa comunidade que já existia, com o grupo de irmãs que já faziam esse trabalho a domicílio gratuitamente. Portanto, iam, de alguma maneira, substituir, era na doença da mãe. Portanto, quando a mãe ficasse doente e que não pudesse fazer as tarefas da casa, portanto, a irmã ia e fazia todo este trabalho, tratava da casa, substituía de alguma maneira a mãe de família. E sempre nesse intuito. Ia-se a pessoas, a partir daí, só a pessoas que não pudessem pagar. Portanto, o trabalho era feito gratuitamente. As irmãs viviam daquilo que as pessoas davam, portanto, quando foram para a casa onde estavam, não tinham nada, tinham apenas a cama e pouco mais. E, portanto, o trabalho partiu desde aí, era desse ir ao encontro da família, sobretudo a família. Portanto, era a família operária e pobre. Portanto, era nesse contexto, mas na realidade da família, no contexto da família, na doença da mãe. Portanto, esse é o ponto digamos, da experiência inicial e a intuição inicial. Depois, como é que se desenvolveu a congregação em seguida? Depois vai-se desenvolvendo, portanto, em poucos anos, porque num princípio não era bem vista, porque as irmãs, desde esse primeiro momento, iam sempre uma só a cada família, portanto, saíam, mas ia uma pessoa sozinha, e naquele contexto era difícil, porque normalmente as religiosas andavam juntas, andavam duas, sempre. Portanto, num princípio foi vista como alguma desconfiança, o ir uma religiosa, afinal, para uma casa assim, mas depressa começou a espalhar-se, as pessoas começaram a ver a utilidade do seu trabalho, e não só as pessoas, mas também, incluso a Igreja. Portanto, era vista com muita desconfiança, mas em pouco tempo a congregação foi crescendo, portanto, o número de irmãs foi crescendo muito e continuou-se a fazer esse trabalho. Portanto, as irmãs eram enfermeiras, mas faziam todo o tipo de trabalho na casa. E, portanto, desenvolveu-se tão rapidamente que toda a França, portanto, ela nasceu na França, mas rapidamente se estendeu a toda a França e depois também a fora do país. Portanto, e o trabalho essencialmente era esse. Sim. Irmãzinhas da Assunção, porquê este nome e o que é que significa?
este nome porque já existiam na altura outros ramos da Assunção. E então o padre dizia, quando nos deu o nome, dizia: vós sois as mais pequenas, sois as últimas. E por isso, Daí o diminutivo, daí o irmãzinha. diminutivo, Petite Sœur de la Assunção. Portanto, vós sereis, entre todas os ramos, vós sois as mais pequenas. Daí o sentido desse diminutivo. Portanto, ele quis que nós fôssemos realmente no meio das pessoas, na proximidade, no nosso trabalho, as mais pequenas no sentido de estarmos para as pessoas. E a referência à Assunção, o que é que significa na vossa congregação? É essa dimensão de estar na terra, mas sempre Com os olhos, com os olhos no céu. Portanto, essa dimensão de unir as duas coisas. Portanto, sem uma coisa não podemos nem estarmos demasiado a olhar para o alto, nem estarmos a olhar para a terra sem termos referência. Unir o céu e a terra. É isso e a mesmo. terra e o céu. É essa dimensão de verticalidade, mas ao mesmo tempo que os pés assentos na terra. Sim. Irmã Maria Luísa, normalmente, ou com frequência, na Igreja se pode definir um carisma como uma palavra de Deus que é encarnada de uma forma original, de uma forma intensa, por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. No caso das Irmãzinhas da Assunção, existe essa palavra de Deus que verdadeiramente explicite o carisma que preside à vossa vida e à vossa vocação? Sim, existe em Êxodo 3, que diz: eu vi a aflição do meu povo. Sim, então, irmã, leia esse, então, capítulo 7, versículo 7 e capítulo 3, versículo 7 e seguintes. Eu vi a miséria do meu povo, que está no Egito. Por isso desci, a fim de libertá-lo das mãos do opressor. Vai, eu te envio, eu estou contigo. Portanto, aqui se reflete um bocadinho essa situação que o padre Etienne, ou Estevão em português, e depois com Antoinette descobriram da situação das famílias. Como é que as irmãs concretizam este carisma? De que formas? Como é que explicitam depois na vossa vida de cada dia e no vosso trabalho o carisma nos dias de hoje? Pois, ao longo dos tempos, a congregação foi-se utilizando à realidade de cada tempo e de sempre com os olhos postos no fundador, mas sempre também pensando o que é que ele faria hoje. E, portanto, vamos nos adaptando. Por exemplo, nós naquele tempo vivia-se realmente gratuitamente. As coisas foram evoluindo e nós hoje já a nossa maneira de estar portanto, já é um bocadinho diferente. Já vivemos do nosso trabalho, embora sempre estando próximo e fazendo a opção por estar em serviços que nos mantenham mais próximo da família. Por exemplo, eu neste momento trabalho no hospital, estou com os doentes, mas a família continua a ser, portanto, vamos nos adaptando em cada tempo. Portanto, hoje trabalhamos na Pastoral da Saúde, estamos em serviços na parte social, portanto, depende muito da realidade. Sempre nos tentamos adaptar, estamos na catequese, portanto, estamos nas zonas, sempre nas periferias, sempre nas zonas pobres, mas vamos nos adaptando à realidade de hoje. Como digo, estamos na catequese, e temos sempre, há uma coisa que o padre dizia: vós sois ponte entre as pessoas e a igreja. Vós sois a ponte que ajudais a levar as pessoas à igreja. Mesmo na catequese, estamos na catequese de infância, mas temos sempre muito em atenção a catequese de adultos. Ajudar as pessoas, encaminhar as pessoas, porque é uma das coisas que nós nunca, já no tempo do padre Pernet, não excluíamos ninguém, independentemente da sua fé ou não. Portanto, nós íamos tratar as pessoas, fosse qual fosse a sua religião ou não. E, portanto, através da nossa vida, as pessoas depois iam descobrindo
a Jesus Cristo. E, portanto, por isso nós daí sermos a ponte. Pois levávamos, essas pessoas nunca eram para ficar connosco, mas ajudávamos a fazer a ponte para a igreja. E, portanto, hoje continuamos na mesma linha. Estamos na catequese de crianças, mas sempre temos muito em atenção a catequese dos adultos. Desde o batismo, portanto, prepará-los, ajudá-los a ir, mas depois para estarem em igreja. Sim. Existe algum serviço, alguma marca muito específica vossa hoje, em algum aspecto onde melhor se traduza o carisma e, nomeadamente, essa marca inicial do ir à família, do substituir a mãe impedida? Existe alguma coisa no vosso trabalho ou em algum dos serviços, alguma das ocupações das irmãs atualmente que melhorem, dê continuidade a essa marca original? É difícil dizer um bocadinho se existe uma coisa específica, porque o nosso específico é realmente o ir ao encontro das pessoas, o estar próximo com as pessoas, o estar com elas. E, portanto, é difícil dizer aqui ou ali. Nós, ao irmos, continuamos hoje a ir, e hoje, na solidão dos doentes, continuamos a ir visitar os doentes, continuamos a estar com eles. E doentes, tanto idosos como a família em si, na doença. Continuamos a fazer. Mas em toda a nossa relação de proximidade, de irmos até eles. Portanto, não é eles que vêm até, eles também vêm até nós, mas nós vamos ao seu encontro. Por isso é difícil dizer especificamente é aqui. A família, sim, está no centro em todo o nosso... Mas é difícil dizer, há uma maneira, aqui ou ali estamos mais. Portanto, eu neste momento não saberia dizer se é aqui ou ali, depende, é de onde nós estamos. Onde nós estamos, levamos ou tentamos levar essa marca do carisma, do carisma e da espiritualidade. Sim. As irmãs, onde é que estão presentes atualmente no mundo? No mundo estamos em 21 países. Estamos na Europa, estamos na África, também estamos na Oceania. Praticamente estamos nos 5 continentes. No entanto, somos pequenos grupos. Não somos... Já fomos muitas. A maioria das irmãs era na França, mas... somos fermento. Somos pequenos grupos em cada... Portanto, não têm grandes obras propriamente vossas? Não temos obras. Não temos... O nosso trabalho é fora. Temos as nossas casas, mas o nosso trabalho praticamente é fora. Embora na África, claro, também vamos nos atualizando, vamos segundo as necessidades. Em África, neste momento, portanto, sobretudo na República Dominicana, na República Democrática do Congo, claro, quando vamos temos que nos adaptar à realidade e ver as necessidades, dar resposta às necessidades. E neste momento sim, temos aí um jardim de infância. Portanto, é uma necessidade, é uma resposta de preparar as crianças para ir para a escola, porque senão não vão, tem que ter uma preparação antes. Mas normalmente é o nosso trabalho, não temos obras. Portanto, o nosso trabalho é fora. Por isso, a proximidade de estarmos nos bairros pobres. E em Portugal, onde é que estão presentes? Em Portugal, neste momento, só temos aqui em Fátima e temos em Vila Nova de Gaia, na Diocese do Porto. Portanto, já tivemos em Lisboa, já tivemos... Neste momento temos irmãs que estão fora, concretamente no Congo e em Burkina Faso. Portanto, irmãs portuguesas que estão lá nesses países. Portanto, neste momento só temos estas 2 comunidades. Portanto, em Portugal, o número das irmãzinhas é pequeno. Somos muito poucas. Somos 14. Somos 14, sim. Muito bem. Mas os discípulos eram só 12. E um deles ainda abandonou. É isso mesmo. Tiveram que o substituir. Irmã Maria Luísa, até agora estivemos a falar da sua congregação, do carisma, da espiritualidade, e agora gostaríamos também de saber um pouco mais da sua história como pessoa. Como é que descobriu a sua vocação, melhor, como é que descobriu este carisma e nele a sua própria vocação? Qual é a sua história?
Eu sou um bocadinho uma trabalhadora da última hora, porque já sou uma vocação, já entrei na congregação já com 30 anos. Embora eu senti o chamamento, não concretamente o chamamento à vida religiosa, mas a dar a minha vida aos outros. E depois comecei a dar catequese, e na catequese eu senti muito interpelada, porque comecei a sentir que não tinha formação para dar catequese às crianças. Comecei a sentir-me interpelada no sentido de dizer, mas que cristãos é que eu estou a formar? Eu não tenho formação. E comecei uma busca, embora uma busca sozinha com o Senhor, mas neste sentido de ir dar a minha vida a alguém, dar a minha vida aos outros, em troca de nada. Entretanto, o parco da minha paróquia percebeu que eu andava à procura. E as irmãzinhas da Assunção foram lá. Elas estavam em Baião, na altura, trabalhavam em Sinfãs, no posto de saúde, e iam fazer encontros à paróquia. Então, eu fui falar com elas. E quando fui falar com elas, elas convidaram-me para ir a um encontro ao Porto. E eu fui, aceitei logo. Foi a primeira decisão que eu tomei sem dizer nada aos meus pais. Claro que eu já não era jovem, mas foi a primeira decisão que eu tomei e disse às irmãs, eu vou. E vim e vi um filme, vi uma pequenina passagem, apresentaram-me um diaporama, um bocadinho com a vida da fundadora. E isso apaixonou-me logo, porque eu tinha muito pouca formação, tinha só a 4ª classe, e eu pensei, isto eu posso fazer. Portanto, é aqui que eu quero dar a minha vida. Portanto, senti logo que o carisma, ao ver a vida dela, apaixonei-me. Portanto, eu já estava apaixonada por Cristo, e apaixonei-me, e, portanto, tanto assim que eu conheci as irmãzinhas no dia 23 de março, e no dia 30 de setembro eu entrei na comunidade, e cá estou. Quer dizer, que Jesus Cristo já me tinha apanhado, e só faltava mesmo, e, portanto, à medida que vai passando o tempo, cada vez gosto mais daquilo porque me apaixonei, que foi Jesus Cristo, mas também na maneira de o concretizar. A maneira muito simples, muito embora, claro, quando cheguei, a primeira coisa que me disseram é que tens que estudar. Eu que pensava que não era preciso, porque vi uma coisa tão simples, e tive que me preparar, e graças a Deus que assim foi. E, portanto, pronto, apaixonei-me logo. E então, o que é que, lá na história da fundadora, da Antoinette Fage, e que aquilo que a impressionou, o que é que a tocou mais? Quais foram os aspectos do carisma e da congregação que mais despertaram em si que a fascinaram de tal maneira e a atraíram de tal maneira que acabou por ver, é de facto aqui o meu caminho? Pois foi essa simplicidade, essa maneira de se aproximar das pessoas, também a maneira de rezar. Portanto, a sua caminhada de vida e da maneira como ela abraçou este grande projeto, sendo ela também que já tinha 40 anos, quase 40 anos, eu pensei, aqui eu também posso estar. Quer dizer, estou com esta idade porque eu pensava, alguma vez, depois já me passou alguma vez a vida religiosa e eu pensava, não, aqui já não posso ser. A vida religiosa já nunca poderei seguir. Com esta idade já não poderei seguir. E, portanto, ao ver a vida dela, ao ver da maneira como ela encarnou na sua própria vida a proposta que o padre lhe tinha feito, eu pensei, eu aqui também posso. Portanto, aqui apaixonou-me sobretudo a simplicidade, a maneira próxima de estar com as pessoas. Um trabalho simples, portanto, uma coisa tão... Foi isso, eu senti que aquilo ali poderia estar e poderia viver e poderia ser feliz. Deu resposta àquilo que eu procurava. Muito bem. Então, se hoje houverem uma rapariga que nos acompanhe e que queira e que também se sinta de alguma forma que
as histórias que a irmã Maria Luísa contou, o seu próprio testemunho pessoal, sentir alguma atração por esta vocação, quais as características que deve possuir? Eu penso que, em primeiro de tudo, estar apaixonada por Cristo. Porque eu acho que não é possível, penso eu, se não nos apaixonarmos por o Cristo, não podemos depois apaixonar-nos, seja qual for o carisma. E depois, contactar-nos. E será acolhida a poder fazer uma experiência e a poder ver se é ali o seu lugar ou não, se é ali que Jesus a chama ou não. Poder descobrir, por um lado, o carisma e, por outro lado, poder também descobrir-se a si mesmo ou identificar-se com este mesmo carisma, como, aliás, aconteceu com a irmã Maria Luísa. E quem quiser entrar em contacto com as irmãzinhas da Assunção, onde e com quem o pode fazer? Pronto, o pode fazer, pode ir ao site da congregação, www.assuncionpsa.org. E depois também o poderá fazer ou na Rua de São José das Irmãzinhas aqui em Fátima, ou também em Vila Nova de Gaia, que também temos iagaia.sap.pt, também poderá. Mas indo ao site da Assunção, aí encontrará e poderá contactar connosco. Sim, entretanto, também no caso da televisão no ecrã, isso será indicado e depois as irmãs deixarão também o contacto para que no programa possa aparecer exatamente esse contacto. Irmã Maria Luísa, ainda temos mais um minuto ou dois. A partir da sua própria experiência, do seu próprio carisma, em relação aos jovens e às jovens do mundo de hoje, ou melhor, em relação àquela situação real que fascinou o padre Pernet e que depois o levou a fundar a congregação e a palavra bíblica de eu vi a miséria de Deus no meu povo. Quais são as realidades hoje que melhor põem em evidência a necessidade, ou melhor, a necessidade por um lado, mas também a utilidade, o serviço que o vosso carisma pode continuar a desenvolver? Ou vou dizendo por outras palavras, a atualidade do carisma para as situações difíceis de hoje. Hoje há muitas realidades. A família continua a ser uma realidade que o nosso carisma tem sentido, mas também não só aí. Portanto, hoje trabalhamos muito, estamos muito na realidade da justiça e da paz no nosso mundo, de tudo isso. Quer dizer, o carisma hoje continua a ser atual na realidade em que vivemos. E eu penso que, mais do que nunca, se no tempo do padre Pernet existia, hoje continua de outra maneira, mas continua a existir outras misérias, outras realidades que necessitam do nosso estar do nosso ajudar as pessoas a descobrir aquele que já lá está, porque Jesus Cristo já lá está com eles. É preciso ajudar as pessoas a tomarem consciência que Ele está lá, que Ele já está com eles. E eu penso que a realidade vai mudando, mas as situações continuam a ser, de modo diferente, mas continuam a ser as mesmas. Porque a família hoje tem realidades diferentes, mas continua a ter muita necessidade do nosso carisma. E eu creio que é muito evidente na vossa história exatamente este triângulo, por assim dizer. Por um lado, Deus, que toca os corações, que abre os olhos, que purifica, que interpela. Por outro lado, a realidade das situações das pessoas, os sofrimentos, a pobreza, as dificuldades, a própria miséria em que as pessoas vivem, e Deus como que abre os olhos sobre essa realidade e depois a própria pessoa que, no caso o padre Pernet, mas que pode tornar-se na figura dele, pode estar cada um de nós, pode estar cada pessoa que também em quem Deus abre os olhos e abre o coração exatamente para
se impressionar e para se deixarem mover pela situação difícil do seu próximo, de tal maneira que Deus põe, quase diríamos, umas rodinhas nas pernas das pessoas para irem ao encontro dos seus irmãos em necessidade. Obrigado, irmã Maria Luísa, por ter estado connosco, por nos desvendar todos estes segredos, nos deixar também toda a riqueza deste carisma e do trabalho que realizam na vida da Igreja. E, naturalmente, imploramos que outras pessoas, como a irmã ou como as irmãs, possam também encontrarem a sua própria vocação e a sua disponibilidade para o serviço aos irmãos, por ir ao encontro dos irmãos para os ajudarem nas suas necessidades, como aconteceu também na origem deste carisma. E então agradeço também a si que nos acompanhou ao longo deste programa, agradeço por nos ter aberto as portas da sua casa e nos permitir entrar, de tal maneira que pudéssemos oferecer-lhe também estes dons que existem na Igreja, que estão disponíveis para que a gente, por eles, dê graças a Deus, por eles louve a Deus, que continua a abrir os olhos e os corações das pessoas para socorrerem, para ajudarem, para amarem os seus irmãos. Eu vou invocar a bênção de Deus sobre nós, sobre si, que aí está em casa, e sobre todos aqueles que nos acompanham ou na televisão, ou na rádio, ou na internet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a paz de Cristo esteja sempre consigo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.